Olá! Na videoaula de hoje, irei ensinar a fazer um poncho. Vamos para a lista de materiais. Iremos utilizar 3 novelos do fio Barroco Max Color de número 4. A cor que eu estou utilizando é a 3346. Vamos utilizar a agulha de crochê de 3,5 milímetros. Iremos precisar de uma tesoura, uma fita métrica, uma agulha de tapeçaria e um medidor. A receitinha eu vou passar todinha em relação a um tamanho P, tá? Mas vou deixar descrito aqui todos os tamanhos, do PP ao GG, a quantidade de centímetros de correntinha e o comprimento desejado. Então, vamos começar? Para o tamanho P, que foi o tamanho que eu fiz, nós iremos fazer 38 centímetros de correntinha para a largura. E o comprimento vai ser 75 centímetros de comprimento. Nós iremos ter que fazer duas partes iguais, com a mesma quantidade de correntinhas e de comprimento. Então, vamos começar. Aqui eu vou ensinar a amostrinha do ponto que será feito, tá bom? Então, como é uma amostra, eu não vou fazer a quantidade exata de 38 centímetros. Eu vou fazer com menos centímetros, só para vocês terem uma base de como que é o pontinho que vai ser utilizado na nossa peça, tá bom? Lembrando que as correntinhas têm que bater números ímpares. Por exemplo, no caso que eu fiz o P, deu aproximadamente 69 correntinhas para 38 centímetros. Sempre tem que ser correntinhas ímpares, não pode dar correntinha número par. Se passar um pouquinho, não tem problema, tá bom? Então, aqui eu vou fazer com 15 correntinhas. Laça e vou trabalhar 15 correntinhas. Lembrando que essas 15 correntinhas fazer com um pontinho um pouquinho mais folgadinho. Então, eu vou laçar e puxar. Lembrando que essa primeira corrente não conta, ela é só um nozinho, tá? Então, vamos contar a partir de agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Lembrando que aqui é a amostrinha do ponto, tá bom? Vocês vão ter que fazer as correntinhas do tamanho que vocês desejam do poncho de vocês, tá? Então, aqui é só uma amostra. Nessa segunda carreira agora, nós iremos trabalhar somente pontos altos. E aí, eu vou laçar o ponto alto, então, eu laço o meu ponto e vou contar 4 correntinhas. Lembrando que essa agarradinha na agulha não conta. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 e vou entrar com a minha agulha na minha quarta correntinha. Lembrando também de pegar só a alcinha de cima. Puxa 2, puxa 2. E vou trabalhar um ponto alto para cada correntinha. O trabalhado dele é bem simples, bem facinho de fazer. Então, ó, eu vou trabalhando o ponto alto até chegar na minha primeira correntinha. Ponto alto para cada correntinha de base. Quando eu chegar na minha última correntinha, eu vou virar meu trabalho. Ó, cheguei aqui, ó, na minha última corrente, faço o meu ponto alto e vou virar o meu trabalho.
Cheguei aqui no final, eu viro o meu trabalho. Lembrando sempre de virar a página de livro. Quem for canhoto vai voltar a página, tá? Aqui, ó, nós vamos virar. E aqui, ó, tem um macetinho, uma diquinha. Para subir o meu próximo ponto alto, eu vou entrar com a agulha sem fazer correntinha nem nada. Eu venho aqui, ó, no meu primeiro pontinho, eu vou entrar com a agulha e vou fazer um ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, eu vou subir apenas 2 correntes. 1, 2. Se vocês observarem, aquele ponto baixo, ele forma uma correntinha, como se eu estivesse subindo, ó, 1, 2, 3 correntes, tá? Para o ponto alto. Por que eu faço esse ponto baixo? Porque ele fica mais juntinho com o outro ponto. Se eu só subir as 3 correntinhas, ele costuma abrir um pouquinho. E eu quero a minha peça um pouquinho mais fechadinha. Então, eu sempre vou fazer assim. Toda vez que eu virar o meu trabalho, eu vou fazer um ponto baixo dentro da primeira casa e subir só 2 correntes. Lembrando que ele já conta como um ponto alto. E nessa próxima carreira, eu vou trabalhar assim. No comecinho, eu faço um ponto alto e vou colocar outro ponto alto aqui do lado. Então, ó, na minha beirinha, eu fico com 2 pontos altos. A partir de agora, eu vou trabalhar assim, ó, uma correntinha, pulo uma casa de base, um ponto de base, entro no meu próximo pontinho. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, pulo uma casinha, entro na minha próxima casinha. Deixa eu desembolar um pouquinho aqui meu fio. Nós iremos trabalhar assim, ó, uma correntinha, pulo um ponto de base, entro no meu próximo ponto. Uma correntinha, pulo uma casinha, entro na próxima. Uma correntinha, pulo uma casinha, entro na próxima. Quando eu chegar aqui no final, eu não faço correntinha e já laço outro ponto alto aqui na base, ó. Então, sempre na nossa lateral, nós iremos ter que ter 2 pontinhos altos grudadinhos, ó. Por isso que a gente precisa ter números ímpares nas correntinhas. Se for número par, eu não consigo acabar aqui com 2 pontinhos juntinhos, tá? Então, ó, sempre na minha lateral, tanto no começo quanto no final, tenho que terminar com 2 pontinhos altos. Vou virar o trabalho e nós iremos repetir a carreira de baixo, que é só de pontos altos. Então, viro o trabalho, faço um ponto baixo, ó, na minha primeira casinha e subo apenas 2 correntes. 1, 2. E vou trabalhando um ponto alto para cada pontinho de base. Quando eu chego aqui no intervalo, ó, eu vou colocar o ponto alto pegando dentro do intervalo, ó. Eu entro com a agulha dentro do buraquinho. Entro, faço apenas um ponto alto dentro do buraquinho. E o próximo eu faço em cima do ponto, ó. O próximo dentro do buraco. E o próximo em cima do ponto alto. E ele vai ficando assim, ó. Um dentro e um em cima. Até no final. Um dentro e um em cima. Um dentro do buraquinho. E aqui, ó, nós temos 2 pontos altos. Eu vou colocar um em cima e o outro aqui, onde tem as 3 correntinhas, ó. Eu entro dentro da terceira correntinha e coloco um ponto alto. E ele vai ficando assim, ó. Vou virar meu trabalho e vou repetir agora essa casinha que tem os buraquinhos.
E nosso trabalho vai ser sempre assim, intercalando, um todo de ponto alto e outro com os buraquinhos. Viro o trabalho, faço um ponto baixo na minha primeira casa, subo 2 correntes. E vou trabalhar, ó, outro ponto alto aqui do lado. Então, o que é vazadinho, nós temos que ter 2 pontinhos altos, um do ladinho do outro. A partir de agora que a gente começa a pular a casinha. Uma correntinha, pulo uma casa de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma casinha de base, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma casa de base, faço um ponto alto. E vou seguir assim até no final. Pulo uma casinha, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma casinha e faço um ponto alto. Cheguei aqui no final, eu não faço corrente e já faço um ponto alto aqui, ó, agarradinho. Então, sempre no que é vazadinho, nós iremos ficar com 2 pontos altos juntinhos no começo e no final, ó, no começo e no final. Viro o meu trabalho e vou fazer ele todo fechadinho de novo. Segue do mesmo jeito. Entro, faço um ponto baixo, subo 2 correntes. Faço o meu próximo ponto alto em cima do ponto alto. Nesse caso aqui, não tem correntinha, ó. Um dentro do intervalo, um em cima do ponto. Um dentro do intervalo e um em cima do ponto. Dentro do intervalo, um em cima do ponto. Dentro do intervalo e um em cima do ponto. Dentro do intervalo e um em cima do ponto. E outro em cima dentro. Aí, ó, como termina com 2 aqui, não tem intervalo. Aí, já vou em cima do pontinho aqui, ó. Então, ó, nosso trabalhado vai ficando assim, ó. 2 sempre juntinhos aqui e depois que começa a fazer o intervalo. Eu vou fazer mais uma voltinha. Então, eu vou fazer aqui mais uma volta, ó. Vou virar o trabalho, faço uma correntinha, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas. E vou trabalhar mais um ponto alto aqui na lateral. Então, eu fico com 2 pontos altos juntinhos. A partir de agora, eu pulo. Faço uma corrente, pulo uma casinha, entro na próxima. Faço uma corrente, pulo uma casa, entro na próxima. Faço uma correntinha, pulo uma casinha, entro na próxima. Uma corrente, um ponto alto. Pulando um pontinho de base. Uma corrente, pulo uma casa, entro no próximo. E aqui eu não faço correntinha e já faço um ponto alto aqui, ó. Então, eu fiquei com 2 pontos altos juntinhos, sem correntinha nenhuma, tanto no final quanto aqui no começo. Viro o meu trabalho e aí vamos supor que deu o comprimento que eu preciso. Temos que terminar a última volta com pontos altos, tá? Igualzinho aqui no começo. Então, ó, faço um ponto baixo, subo 2 correntes e sigo fazendo um ponto alto para cada pontinho de base. Lembrando que no intervalo entra dentro do buraco. Dentro do buraquinho. Um ponto alto para cada ponto de base.
Então, esse pedaço vocês vão ter que fazer 2 vezes iguais, no mesmo tamanho, na mesma medida, mesma quantidade de correntinhas, mesma quantidade de fileiras de pontos, tá? Os dois têm que estar iguaizinhos, mesma quantidade de pontos. E quando terminar, a gente corta o fio, ó, vou fazer meu último ponto. Então, vamos supor que aqui eu terminei o meu trabalho, que deu já a largura e o comprimento que eu preciso. Eu venho aqui, ó, e corto o meu fio. Não corta ele muito pequenininho não, ó. Pode cortar o fio um pouquinho maiorzinho, tá? Pode deixar uma sobrinha. Vou laçar e puxar, ó. Puxo ele todo pra fora e dou uma puxadinha. E vai deixar o pedaço assim, tá? Tanto esse pedacinho aqui no começo, com esse aqui no final, na hora que a gente for fazer a costura e fazer o acabamento, eles vão ser escondidos, então não precisa se preocupar. Então, nós iremos fazer duas partes iguais. E eu vou deixar descrito no vídeo as medidas certinho para cada tamanho, tá bom? Vou terminar de fazer aqui a minha peça, os meus 2 lados, e vou mostrar para vocês como que a gente vai costurar os 2 lados para formar o nosso poncho. Aqui eu fiz um esqueminha de como vai ser costurada a peça. As 2 peças têm o mesmo tamanho. Aqui eu coloquei a referência para um tamanho P, que foi o tamanho que eu fiz, tá? Então, aqui, ó, temos 38 centímetros de largura de correntinhas. Quando a gente botar ponto e vocês forem medir, ele vai dar um pouquinho mais, tá? Que 38 centímetros. Quando a gente faz as correntinhas, os 38 centímetros vai ser a base das correntinhas. Quando a gente coloca ponto, tende a abrir os nossos pontos, então ele fica um pouquinho maior no final, tá? Não precisa se preocupar. O que precisa era ter 38 centímetros de correntinha. Lembrando que as correntinhas têm que dar números ímpares, tá bom? E fazer 75 centímetros de comprimento. Então, esse daqui tem o mesmo tamanho desse daqui. Nós vamos costurar a peça dessa maneira, formando um L. Então, nós vamos passar uma costurinha e é costura à mão, por isso que a gente vai usar a agulha de tapeçaria. Então, eu vou posicionar aqui agora e vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer essa costura, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho, porque no vídeo eu não consigo mostrar a peça aberta inteira, tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu primeiro pedaço. E vou costurar a outra parte aqui, ó. Eu vou deitar a outra parte, ó. Uma é de comprido e a outra é na horizontal, ó. E eu vou costurar ele assim. Então, eu vou passar a costurinha daqui até aqui, ó. Até aqui no finalzinho. E aí, como que nós vamos fazer essa costurinha? Com a agulhinha de tapeçaria. Eu venho com a minha agulha de tapeçaria e tiro um pedaço generoso do fio. Aqui não tem muito lado direito e avesso, tá? Não precisam se preocupar que a peça ainda não tem direito e avesso. Então, eu coloco o meu fio na agulhinha de tapeçaria. E vou começar a prender aqui a costura. Pego um ladinho com o outro. Ó, e venho aqui e dou um nozinho. Pode deixar essa linha sobrar um pouquinho também, não tem problema, porque na hora que fizer o acabamento a gente vai escondendo esses fios, tá? Então, dá um nozinho e pode deixar esse fiozinho aqui, ó. E aí, aqui nós vamos alinhavando, ó. Costurinha de mão mesmo, não tem muito segredo aqui não. O bom é apertar bem o pontinho, ó, um lado com o outro. Caseando, ó.
Só ir caseando, ó. Puxa bem o fiozinho para ficar uma costurinha bem bonitinha. Ó, o avesso fica bem certinho, tá vendo, ó? Não dá pra ver a costura. E aí, vocês vão caseando até quando chegar aqui, ó, no finalzinho aqui do L, tá? Eu vou terminar de fazer a costura e já volto pra mostrar pra vocês. Então, aqui, cheguei no final da minha costura. Tem aquela pontinha de sobra, tá? Do pedacinho aqui. Ó, faço o meu último pontinho. Pode passar umas 2 vezes dentro da casinha para ficar bem firme. E pode vir aqui, ó, e dar um nozinho com essa pontinha aqui. Corta o fio, pode deixar os 2 fiozinhos maiorzinhos também, porque na hora que fizer o acabamento a gente vai escondendo eles, tá? Então, ele ficou no formato de um L. Eu vou mostrar depois no desenho no papel ali de novo, porque aqui eu não consigo mostrar a peça inteira. Mas ele ficou assim, ó, um pedaço comprido para baixo e a parte reta. Então, ficou um lado na horizontal e um lado na vertical. E fizemos a costurinha, tá? Agora, como que nós vamos fazer? Nós vamos... Esse lado aqui, ó, que ficou maior, deixa eu pegar o desenho aqui para mostrar que vai ficar mais fácil de entender. Então, ó, ele tá costurado assim, nós passamos a costura aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte, esse lado aqui nós iremos dobrar até aqui, então, esse lado ele vai vir pra cá. Então, vocês vão pegar a peça e dobrar para que ela fique pareada aqui. E essa parte aqui é a mesma coisa, nós iremos dobrar, trazer ela para que ela venha pra cá. Então, nós vamos dobrar esse pra cá e esse pra cá e unir essas 2 partes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Ó, eu dobrei essa parte aqui, ó. Minto, nós iremos, isso, dobra até aqui, ó, onde tá a costura. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Essa parte aqui nós iremos dobrar até aqui. E essa parte nós iremos dobrar para formar esse pedaço aqui, ó. Deixa eu tentar dobrar aqui e mostrar para vocês. Porque nós iremos costurar agora essa parte com essa. Deixa eu virar aqui. Ele vai formar um Vzinho aqui, ó. Então, ó, eu dobro essa parte aqui e dobro essa daqui, ó. Aqui. Aonde eu vou unir essa parte aqui agora. Deixa eu cortar essa sobrinha aqui do meu... Onde eu vou costurar aqui, ó. Essa parte até aqui, ó. Acho que deve ter dado para vocês entenderem. Então, ó, vou voltar aqui pro desenho de novo. Essa parte aqui eu dobro, aonde ela vai vir, ó, e vai formar a dobradura aqui, ó. Ela vai vir e sobrepor aqui, ó, até aqui. E essa parte eu dobro, então esse lado aqui, ó, eu vou costurar junto com esse daqui, na hora que dobra. Então, ó, nós iremos costurar daqui a aqui. E ele vai formar aqui, ó, um Vzinho. Ele forma um Vzinho aqui, ó, na costura, tá? Então, nós iremos passar uma costurinha alinhavando aqui. Do mesmo jeito, com a agulhinha de tapeçaria. E pega um pedaço de fio generoso para poder estar fazendo a costurinha. Então, depois de fazer a dobrinha, eu vou costurar do mesmo jeito que eu costurei a outra peça. Vou parear aqui certinho, ó. Vou unir um ladinho com o outro.
e vou dar um nozinho. Fiz o nozinho, deixo a pontinha aqui. E aí, nós iremos alinhavar. Fazendo a costurinha, lembrando sempre, ó, de puxar bem a costura, tá? Aí, na dúvida, chegando aqui no final, ó, pra não desparear, vocês podem vir aqui, ó, e unir um ladinho com o outro. Tem até duas pontinhas aqui. Se no caso de vocês ficarem com as duas pontinhas, vocês podem dar um nozinho aqui, ó. Se ficar do mesmo lado que o meu, igual aqui eu vou dar, ó, sobrou duas pontinhas, eu vou dar um nozinho aqui, que aí ela já fica presinha. Se caso não tiver as duas pontinhas para dar, para ficar presinho aqui, vocês podem vir com uma agulhinha, com um alfinetinho e prender aqui, ó, para saber que ele tem que parear aqui, ó. Tem que parear certinho, retinho aqui, tá? Depois eu vou voltar no desenho e tentar mostrar direitinho para vocês a dobradura de novo, tá? Porque aqui pelo vídeo eu não consigo colocar a peça inteira e aí eu não consigo mostrar exatamente como que eu dobrei. Mas eu vou tentar mostrar de novo depois ali no papel e vou tentar deixar também um gráficozinho para vocês conseguirem entender melhor o desenho, tá? De como que a gente dobra. Então, aqui, ó, nós iremos costurar. Eu vou costurar a minha peça aqui e já volto para vocês para fazer os acabamentos. Então, ó, cheguei aqui no final da minha costurinha, faço igual do outro lado, passo 2 vezes. Para ficar bem presinho. E pode cortar o fio e dar um nozinho. Não corta muito pequenininho também, não. E pode dar um nozinho aqui, ó, com essas sobrinhas aqui. Isso aqui tudo depois vai ser escondido, porque a gente vai ter que fazer o acabamento, tá? Então, eu vou fazer um esqueminha aqui com o papel para vocês entenderem como que é a questão da dobradura da costura, tá bom? Então, aqui, meninas, eu fiz um esqueminha de como se fosse a nossa peça. Vamos supor que aqui, ó, foi um pedaço e aqui o outro pedaço. Esse pedaço é igual a esse pedaço. Esse é o pedaço número 1 e esse é o pedaço número 2. E aí, nós fizemos a nossa primeira costura, tá? Para formar um L. Então, aqui é um pedaço e aqui outro pedaço, que a gente une e faz a primeira costura. Fez a primeira costura, nós vamos fazer a nossa segunda costura. E aí, como que nós vamos fazer? Nós vamos dobrar esse pedaço até aqui, ó. Esse pedaço vocês dobram até aqui, tá vendo? E essa parte vocês vão trazer até o começo. Então, eu venho aqui, ó, e dobro até o começo. E aí, a nossa próxima costurinha vai ser esse pedaço com esse aqui, ó. Nossa costurinha vai ser esse pedaço aqui, ó, unindo um com o outro. Então, ó, eu passo a costura aqui, e aí ele vai ficar assim, ó. Aqui porque eu não tirei a medida exata, tá, meninas? Aí ele não ficou tão retinho, mas aí aqui ele vai ficar retinho. Essa quantidade vai ficar a mesma proporção dessa daqui, ó. E aí ele fica um Vzinho aqui certinho, porque eu tenho que cortar um pedaço mais do tecido, tá? Como se fosse assim, porque eu não tirei a medida certa, tá? E aí aqui ele fica um Vzinho certinho, tá bom? Então, é essa a forma da dobradura, tá? Uma vocês dobram até a metade e a outra vai até o comecinho. Fez até o comecinho, passa a costurinha, unindo os dois lados. Agora, nós vamos para a parte de acabamento. Então, aqui eu tô com as partes costuradas e aqui eu fiquei com a gola, tá vendo? E nós vamos fazer o acabamento aqui da gola. O acabamento da gola vai ser todo em ponto alto. Só que eu costurei a minha peça e agora ela vai ter lado direito e avesso. Então, o lado que a gente fez a costura vai ser o lado do avesso. Então, eu vou vir e vou virar minha peça pro lado que eu quero do direito, tá? Então, só desvirar a peça.
E aqui agora nós iremos trabalhar uma volta todinha de ponto alto. A minha peça já tá virada. Vamos certo. Então aqui vamos passar a volta de ponto alto na gola. Pode entrar em qualquer lugar, tá? Aqui eu vou entrar onde tem a emendinha, porque é mais fácil para eu poder já esconder o fio. Então, eu venho aqui, ó, posiciono meu fiozinho no dedo. Vou entrar. Vou puxar o fio. Subo as minhas 3 correntinhas iniciais para o ponto alto. E vou trabalhando o ponto alto aqui na peça, ó. E aí, vai fazendo a gola inteira. Ó, um no intervalinho, ó. Ó. E vai distribuindo pontos altos. Um na base. Ó, pode pegar aqui por baixo. Aqui não tem muita regra em relação à quantidade de pontos. Eu tento não colocar muitos pontos, tá? Para não ficar muito embabadado a gola. E também não posso colocar ponto a menos para não fechar muito. Então, eu vou colocando um em cada pontinho aqui que eu vou vendo, ó. Esse daqui eu ponho dentro do espaço, ó. E esse aqui, ó, eu grudo na basezinha, ó, na travinha. Vou colocando um em cada. E vai escondendo os fiozinhos, ó, de sobra. Aquelas sobrinhas, vocês podem ir escondendo, ó, na peça. Então, um na basezinha, na travinha, ó. E um aqui dentro. Então, eu vou dar a minha volta toda e já volto com vocês. Então, cheguei aqui no final da minha volta de ponto alto. E aí, é opcional agora. Quem quiser, se achar que ficou muito aberta a gola, pode fazer outra volta de ponto alto e depois uma volta de ponto baixo. No meu caso, eu vou fazer apenas uma volta de ponto alto e vou fazer a próxima volta de ponto baixo. E aí, vou fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Fechei com ponto baixíssimo. E sigo fazendo um ponto baixo para cada pontinho. Quando eu chegar no final, eu vou arrematar meu fio. E aí, vou fazer o acabamento em volta. Aí, o acabamento em volta vai ser todo de ponto baixo. Já volto com vocês. Cheguei aqui no meu final da volta de ponto baixo, faço o meu último pontinho. Corto o meu fio e faço o arremate com a agulhinha de tapeçaria. Puxo. Venho com a minha agulhinha de tapeçaria e faço o meu acabamento. E volto onde o fio sai, ó. O fio tá saindo daqui, entro lá pra trás, ó. Aí, aqui, se quiser vir e dar um... Como eu tava dizendo, quando chegar aqui no final, né, terminou de fazer o arremate, pode vir dar um nozinho e esconder o fio. Agora, nós vamos fazer o acabamento na parte de baixo do nosso poncho. E aí, vocês podem pegar qualquer lado aqui da parte de baixo para poder começar, tá? Então, aqui, ó, eu vou entrar com a minha agulhinha e a parte de baixo nós vamos trabalhar pontos baixos, apenas pontos baixos. Então, eu venho, ó, puxo o meu fio, laço e puxo. E todos os fiozinhos que aparecerem aqui, ó, vocês vão escondendo os fiozinhos, nós vamos fazendo o acabamento, tá? Então, aqui, ó, vai colocando um ponto baixo para cada pontinho de base. E vai trabalhar toda a volta fazendo ponto baixo. Algumas partes não vai mostrar exatamente a casinha onde vai ter que colocar o ponto baixo.
Tenta colocar menos pontos, tá? Se colocar muitos pontos baixos aqui, ele acaba ficando embabadado. Então, tenta distribuir, ó, os pontos para que ele fique bem retinho. E aí, nós vamos trabalhar a volta toda com ponto baixo. Quando chegar aqui no final, a gente faz o arremate do mesmo jeito que a gente fez na gola. Então, cheguei aqui no final, fiz a volta toda em ponto baixo, tá? Passei a volta toda em ponto baixo. Chega aqui no final, a gente faz o arremate com a agulhinha de tapeçaria. E aí, nossa peça já tá quase pronta. Venho aqui, ó, e faço o meu acabamento. Volta onde o fio sai. Viro minha pecinha do avesso, dou uma prendidinha aqui no fio, ó, pra não correr o risco dele soltar. Vem aqui, ó, faço tipo um nozinho. Pra ele ficar bem firme. E a partir daqui, ó, pode esconder o fiozinho, ó. É pra também não correr o risco de soltar o fiozinho, vocês voltam com o fio, pula o último ponto e vem voltando, ó. Feito isso, só cortar o fio. Agora, nós vamos para a parte da franjinha da nossa peça. Ele tem franjinha em toda a volta, inclusive na parte da manga, né? Então, na verdade, é toda a volta de baixo, ele vai ter a franjinha, tá? Eu vou ensinar vocês a colocar as franjinhas. Então, como que funciona? Eu tenho essa pecinha aqui, que me facilita a rodar o fio. No caso aqui, ó, vão ser 5 centímetros, tá? E nós vamos dar 5 voltinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Feitas as 5 voltinhas, eu corto e corto aqui, ó. Pode tirar da peça, né? Primeiro, vai facilitar. E corta aqui, ó. E vocês vão deixar dobradinho assim mesmo. Na peça, eu vou colocar espaçando mais ou menos 3 dedos, eu não conto. Eu coloquei um aqui na ponta, e aí fui espaçando mais ou menos assim, ó. Fui colocando 3 dedinhos de um pro outro. Ó, vocês colocam 3 dedinhos, aí colocou mais ou menos, venho com a agulha de crochê, ó, de baixo pra cima, dobro ele ao meio e puxo. Puxei, passo aqui as pontinhas, ó, dentro dessa argolinha, ó. Venho, passo todas as pontinhas aqui pra dentro. E puxa. Feito isso, depois vocês podem vir aqui, ó, e igualar as pontinhas, ó. Podem cortar a sobrinha aqui, ó. Vai fazendo e vai igualando. Pra ficar retinho e bonitinho, ó. Tira todas essas pontinhas aqui, essas sobras. E aí, ele vai ficando com as franjinhas. Aí, vocês vão passar na volta inteira até chegar aqui no final. Feito isso, a nossa peça tá pronta. Espero que vocês tenham gostado da videoaula, que eu consiga ter passado para vocês todas as informações, tá? E até a próxima!